Um dia, Jorge Amado, grande mestre da literatura brasileira, escreveu, vou pedir licença para ler aqui: outros clubes do futebol baiano podem ser mais ricos, mais prósperos, mais badalados pela imprensa, donos até de maior torcida e de maior número de títulos recentes. Nenhum de tão gloriosa tradição quanto o Esporte Clube Ipiranga, antigamente poderoso, milionário, invencível, supercampeão, hoje pobre e batido. Esse trecho está no livro Bahia de Todos os Santos, de 1945, que mostra, escrito pelo Jorge Amado, que mostra que o Ipiranga já era um gigante adormecido naquela época, mas a gente vai falar agora desse passado glorioso que o Jorge Amado resgata aí, de quando o título ganhou o título do mais querido da Bahia. Vamos contar isso depois da vinheta. Meu amarelo e preto, meu time do peito, meu velho Ipiranga, o povo foi quem te criou com saber. A origem do Ipiranga vem do Esporte Clube 7 de Setembro, que curiosamente não foi fundado em 7 de setembro, foi fundado em 17 de abril de 1904 e veio como um clube de origem popular, numa época que havia muita segregação no futebol da Bahia, como em todo o Brasil, né? Esse time, o 7 de setembro, durou 2 anos. Então, num 7 de setembro de 1906, ele foi refundado com o nome de Esporte Clube Ipiranga e que tinha a mesma origem, né? Era um time, para se ter uma ideia, naquela época o campeonato baiano ele era conhecido como a Liga dos Brancos, porque havia essa exclusão das classes mais pobres que eram predominantemente formadas por negros. Então ele tinha comerciantes, jovens humildes, pessoas que eram representadas pelo Esporte Clube Ipiranga. O time tinha dificuldades financeiras, tanto que tem uma história que ele não treinava com bolas, ele treinava com bolas de meia, mas em meio a tantas dificuldades, ele surgiu então para representar essas classes mais baixas, mais pobres da Bahia. Então o Ipiranga nasceu como um time de massa, nessa época que o futebol baiano não aceitava negros nos seus quadros, trouxe os negros, trouxe a população mais pobre e não à toa teve a maior torcida da Bahia até os anos 40. E com isso teve muitos torcedores ilustres. Para se ter uma ideia, Jorge Amado, como a gente citou, era torcedor do time, os cantores João Gilberto e Dorival Caymmi, a religiosa Irmã Dulce, todos lá baianos do início do século passado e que torciam para o Ipiranga. O time até os anos 40 representava em campo, até um pouquinho depois também, mas até os anos 40 era o mais forte da Bahia em campo, em 46 apenas, que foi ultrapassado pelo Bahia em número de títulos estaduais, e até hoje é o terceiro time com mais conquistas. Tem 10 títulos estaduais, sendo 7 campanhas invictas, fica atrás apenas de Bahia e Vitória. Um outro feito da história do Ipiranga, mas é um feito interestadual, foi vencer o torneio Norte e Nordeste contra o Remo de Belém do Pará em 1951. O Ipiranga, como a gente falou, então surgiu aí numa época de segregação racial, de muito elitismo representando as classes mais pobres, e um símbolo desse momento do surgimento do Ipiranga era o jogador Popó, um atleta negro que nos anos 20 e 30, quando era muito raro os times terem atletas negros, rodou por diversos times baianos, mas fez história mesmo no Ipiranga. Ele, inclusive, um dos momentos mais lembrados da carreira dele foi em 1926, um amistoso que teve do Ipiranga contra o poderoso Fluminense do Rio, né? O Ipiranga venceu por 5-4 e a atuação do Popó foi tão incrível que os jornais cariocas manchetaram: Popó 5, Fluminense 4. Ele ganhou o apelido Jô Terrível, também era chamado de craque do povo. Um grande fã dele era Jorge Amado. Nesse livro Bahia de Todos os Santos, a gente vê referências ao Popó, aos grandes times do Ipiranga. Irmã Dulce também era muito fã dele. Mas apesar de tanta grandiosidade, de ser tão importante para quebrar preconceitos, o Popó acabou morrendo na completa miséria. Ele morreu em 1955 e nessa época, nesse fim de vida, era comum vê-lo pedindo esmola perto do estádio da Fonte Nova. Um final triste para um cara que foi tão importante para a história do futebol baiano e para quebrar preconceitos.
Em 1951 não foi apenas o torneio Norte e Nordeste que o Ipiranga conquistou. O time ganhou também o Campeonato Baiano naquele ano e essa foi uma das últimas temporadas grandiosas do Ipiranga. Como a gente falou, ele já tinha sido ultrapassado pelo Bahia em número de títulos e a partir dessa década de 50 foi quando surgiu o outro time, surgiu com força, outra equipe que despancou de vez o Ipiranga, o Vitória, que já tinha ali algumas conquistas estaduais, mas era um time muito mais forte nos esportes olímpicos, em outros esportes, e a partir da década de 50 começou a formar grandes times de futebol e acabou ultrapassando o Ipiranga, não só em títulos, mas também em popularidade. O Ipiranga passou a ver seus torcedores migrando para as outras equipes e depois disso começou a viver o ostracismo, caiu de divisão, acabou depois ganhando 2 vezes o Campeonato Baiano da segunda divisão, em 83 e 90, essa última campanha foi inclusive um título invicto, mas acabou se tornando um time muito menor. A última participação do Ipiranga na elite do Campeonato Baiano foi em 1999, a gente está falando em 2019, então faz muito tempo mesmo. Inclusive, para quem quiser saber mais desse Campeonato Baiano de 99, a gente já fez um vídeo falando, porque é um torneio que teve 2 campeões, que a dupla Bavi dividiu o título e que foram rebaixados tanto o Ipiranga, um time tão tradicional, quanto o Galícia, que é o grande rival do Ipiranga, que também tem uma história grandiosa no passado. O programa é sobre o Ipiranga, mas a gente vai abrir um espacinho também para falar do rival do Ipiranga, que tem uma trajetória semelhante. O Galícia Esporte Clube, um time fundado pela colônia espanhola de Salvador, né? O nome faz referência à região da Galícia, na Espanha. Foi fundado em 1933 e é um time que teve um passado muito grandioso. Inclusive foi o primeiro tricampeão baiano entre 41 e 43. Ao todo foi campeão baiano 5 vezes, vice-campeão outras 12, é o 5º maior campeão baiano até hoje, mas assim, a exemplo do Ipiranga, né, com quem faz um clássico aí, ele também, a partir dos anos 50, 60, foi atropelado pela hegemonia da dupla Bavi. O Galícia é um time de muita história, ganhou o apelido de o Demolidor dos Campeões nos tempos áureos, foi a primeira equipe do Nordeste a enfrentar a seleção brasileira, fez excursões pelo exterior, chegou a enfrentar a seleção da Síria em Damasco, um amistoso bem alternativo, bem curioso. Foi treinado já pelo Aimoré Moreira, o técnico da seleção brasileira campeã do mundo em 1962. Um outro treinador famoso que já passou pelo Galícia foi o Abel Braga, em 1987. Foi o treinador de jogadores, revelações do Galícia. A gente pode citar o Oséias, atacante, conhecido, passagem do Palmeiras, Atlético Paranaense. O Dante, aquele zagueiro que conhece tão bem os alemães, também começou no Galícia. O clássico entre Ipiranga e Galícia já foi o maior da Bahia, tem o apelido de Clássico de Ouro, já teve decisão de estadual decidido nesse clássico. Em 37 o campeão foi o Galícia, em 39 o Ipiranga levou a melhor. A gente não encontrou fontes oficiais dos clubes, da federação, sobre o retrospecto do clássico, mas a gente vai falar um balanço aí que a gente encontrou pela internet. Em 141 partidas do Clássico de Ouro, o Galícia ganhou 59 vezes, o Ipiranga 45 e teve também 37 empates. Em 2015, o site Verminosos por Futebol fez uma lista, uma votação entre jornalistas para eleger os maiores clássicos do futebol nordestino, e o Clássico de Ouro entre Ipiranga e Galícia, apesar de andar tão em baixa, acabou bem representado até, né? Foi eleito o 22º maior do Nordeste e 3º maior da Bahia. Ficou atrás do Bavi, que é o líder absoluto da lista de todo o Nordeste, e logo atrás do Clássico de Feira de Santana, entre Flu de Feira e Bahia de Feira, que pegou a 21ª colocação nesse ranking dos maiores clássicos do Nordeste. O momento atual do Ipiranga, infelizmente, está muito distante dessa tradição que o time construiu. Em 2010, depois de passar 3 anos licenciado, o clube deu uma respirada, retornou ao futebol
profissional. Na época teve alguns avanços, fez uma parceria com a Lotto, fornecedora de material esportivo, conseguiu pagar algumas dívidas até referente aos anos 70, aquelas más administrações que afundaram o clube, mas depois de uns anos ali batalhando, em 2017 veio um grande baque. O time que era administrado pelo Emerson Ferretti, um ex-goleiro, fez uma parceria com investidores que na teoria ia facilitar, ia melhorar a saúde financeira da equipe, mas acabou que foi o contrário. Deu tudo errado e o time se endividou mais e acabou tendo então que desistir da disputa do torneio lá em 2017 e fechar o departamento de futebol profissional. No momento que o Ipiranga tem disputado são torneios como o Campeonato Baiano Feminino, torneio Sub-20, torneio da base, mas no futebol profissional o time se encontra afastado por conta dessas dívidas, dessas más administrações. Antes de terminar o programa, aí vão alguns recados. Primeiro, falar sobre essa camisa aqui que ficou de fundo no cenário, uma camisa amarela como a do Ipiranga. É a camisa do Última Divisão, um uniforme que a gente montou em parceria com a Icone Esportes. E para quem não conhece, a Icone você pode personalizar, montar camisas customizadas para o seu time de pelada, o seu time de futebol do bairro. E se você quiser ter um desconto para montar esse uniforme, são várias opções de modelos, de cores, você pode entrar em ultimadivisão.com.br/Icone e lá você monta o seu uniforme e tem um desconto. Outro recado que eu vou dar, também ficou aqui o vídeo inteiro para quem queria ver, eu tô vestindo uma camisa da Vestiário Company, que é outra parceira nossa. Essa camisa aqui faz referência ao Paraná Clube. Eles têm várias camisas legais de moda casual com a temática futebol. Você pode entrar lá em vestiariofc.com.br, dar uma navegada, você vai ver várias camisas bacanas e se interessar por comprar alguma, usa o cupom Última Divisão, tudo junto, sem acento, que você vai ter desconto. E por fim, um último recado é sobre a nossa forma de financiamento do projeto. Para quem gosta da Última Divisão, quer ajudar a gente a manter o programa, a gente tem uma conta no Padrim. Você entra em padrim.com.br/Última Divisão e lá você vê várias faixas de preço que você pode colaborar com a gente mensalmente a partir de R$2, que é uma contribuição simbólica, e vai ter outras faixas de preço. Conforme vão subindo as faixas, você pode participar dos vídeos, tem uma série de benefícios, pode inclusive concorrer a prêmios, concorrer a sorteio de camisas. Essas camisas que a gente está aqui no fundo, em breve podem ser suas, e se você pagando R$80 na faixa mais alta do Padrim, você ganha essa nossa camisa da Icone. Fica a dica. E é isso, gente. É bem legal resgatar um pouco da história desse time tão importante. Triste falar que no momento é um gigante adormecido. Tomara que dê a volta por cima o Ipiranga, o Galícia também. E mande a sua sugestão, equipes também que foram fortes no passado, que hoje estão em baixa. Qual você gostaria que a gente resgatasse a história? Fala aí nos comentários. Dá um like no canal, siga o canal, dá um joinha aí pra gente, interaja com a gente. Até a próxima. Tchau!